carteira de sigilo, vocês estão bonzinho? Espero que sim. Gente, no vídeo de hoje vamos abordar o tema, outro tema moda, né? Nas redes sociais, na comunidade ocultista aí. Nós vamos falar sobre ego, magia e ego, ou magistas e ego, tá? Antes de mais nada, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho da notificação, manda esse vídeo pros amigos, pras amigas, para aquele magista que tem o ego inflado como eu, manda para eles que esse vídeo vai servir, a carapuça vai servir para muita gente, né? Inclusive para você que tá vendo, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Wellington, canal de Monge Mago, seja muito mais que bem-vindo. Se curtir, se inscreve aí, ajuda nós, beleza? Bom, gente, vamos lá. Ego. O tal do ego, né? Ego que é o almejo das religiões em sua purificação, em sua totalidade, né? E ego que está supostamente corrompido, né? Vamos lá. Pra gente abordar o assunto, a gente tem que... Eu preciso que vocês voltem no vídeo de teurgia primeiro, né? Eu fiz um vídeo esses tempos atrás de teurgia, o que é, qual é a finalidade, e lá eu falo da finalidade da teurgia. Então, para ficar mais claro esse vídeo, assistam esse vídeo anterior de teurgia que vai clarear aí muito a mente de vocês, tá? Depois volta aqui, né, para continuar esse vídeo, onde nós vamos abordar o tema ego dos magistas, né? Bom, primeiro lugar, entender o que é ego, né? O que é o tal do ego? Ego significa eu, né? Do latim, eu, né? E o ego, na realidade, teria que ser o quê? A sua essência. Mas o ego, na real, é a sua proteção, a proteção da sua essência, vamos dizer assim numa linguagem mais psicológica, né? O ego seria a proteção aí da sua essência, dos seus comportamentos, da sua expressão, do seu eu essencial, né? O ego tá como uma camada protetora, né? Em Freud nós vamos ter a explicação de ego, id e superego, sendo o ego o centro, né, a camada protetora do homem, né? E aí para proteger supostamente o homem, né, e a sua essência inconsciente, semi-inconsciente, por aí vai, vão ter camadas, né, que nós chamamos de mecanismo de defesa, os defeitos de caráter, tá? Tudo isso está envolvido no ego, tá? Que estão como camadas em cima da sua verdadeira essência, tá? Depois nós temos o id, que seria o lado mais instintivo do homem, o lado mais animalesco mesmo, né, mais bruto, e o superego, que seria o lado restritivo, o não, aquela coisa que te trava, o medo, o não, sabe, não faz. Freud classifica, né, dessas três formas, ego, id e superego. É importante você entender tudo isso para que você entenda o que a gente fala quando a gente está falando de ego, porque tem muitos opinadores de internet por aí hoje que fica falando, mas tal magista é muito ego, é muito ego, é muito ego. Mas a pessoa não sabe nem o que é o tal do ego, né? E bom, vamos lá. O problema da comunidade mágica, de modo geral, é o problema do ser humano, né? Cada um tem uma visão, cada um tem uma vivência, cada um tem sua experiência e a sua forma de enxergar o mundo a partir da sua ótica de realidade. Isso sempre vai confrontar com a ótica de realidade do outro, a partir do paradigma de crença que molda a vida dela. Ou seja, eu chegar para um crente e falar que o diabo não existe é um absurdo, porque eles ficam mais falando mal do diabo do que falando de Deus, né? Assim como eu chegar para um ateu e falar, olha, eu vou ler carta para você e vai dizer a sua vida, ele vai dar risada da minha cara, né? Então assim, por quê? Porque o paradigma de crença dele é aquele, né? O ocultismo é um grande guarda-chuva com diversas vertentes dentro dela. Cada vertente vai ensinar uma coisa diferente. A magia cerimonial vai ensinar algo diferente da bruxaria tradicional. A bruxaria tradicional vai ensinar algo diferente da santeria. A santeria vai ensinar algo diferente do candomblé. O candomblé vai ensinar algo diferente da Umbanda. A Umbanda vai ensinar... E por aí vai. E aí entra o quê? O choque, né? O grande choque que nossa, né? Vou dar um exemplo meu, tá bom? Eu sou um mago cerimonialista, né? Então eu gosto mais do cerimonial certinho e tudo mais. Quer me chocar é o povo do patchwork.
choca a minha realidade. Para mim aquilo ali é balela. Mas tem quem faça e tem resultado e tudo mais, tá tudo bem, né? O problema é quando não tá tudo bem, ou quando não fica tudo bem, né? Que nem eu fiz, eu gosto de conversar com gente madura, né? Eu fiz um vídeo de amarração esses dias atrás no canal, e um babalorixá, amigo meu, né? Ele veio meio admoestar, falando, olha, nem toda amarração é assim, você tá generalizando, que não sei o que não sei o que lá. Eu falei, eu discordo. Aí dei meus pontos de discordância, ele deu os pontos de concordância dele, né? E tá tudo bem. E eu falei, tá tudo bem. Ele falou, não, mas você não tá chateado comigo? Eu falei, jamais. Eu acho que são pontos divergentes. Pra você tá tudo bem, pra mim não tá tudo bem. E é isso, né? E tá tudo bem, vida que segue. O problema é quando nós não trabalhamos nada dentro de nós e nós queremos competir. Algo do ego, né? Do ego não purificado ou não integrado, né? Numa visão mais junguiana da integração do ego. Quando o ego não está integrado com a nossa verdadeira essência, nós vamos criando camadas de proteção. Então, por exemplo, o ego corrompido, vamos dizer assim, ele não aceita que ele está errado. E aí nós vamos ter aquela pessoa que é a dona da razão. E na comunidade ocultista hoje é o que mais tem. É os donos da razão, o dono da verdade absoluta, o senhor supremo do arco-íris, né? E se alguém taca uma alfinetada nele, nossa, destrói. Esses dias mesmo, né? Eu tava acompanhando uma treta aí da internet de dois magistas que os dois são meus amigos, tá? E os dois provavelmente vão ver esse vídeo. E os dois estavam brigando por rede social porque um não é a favor de quimiognose dentro da magia cerimonial e o outro é a favor de usar umas droguinhas aí pra ficar muito louco, né? E ajudar no processo de visualização, de sensitividade e tudo mais. Um não é a favor, o outro é a favor. Os dois se chocaram. O que não era a favor, o que era a favor, perdão, foi confrontado pelo que não era a favor. Não soube levar a confronta, o debate como um debate, né? Levou pro pessoal. Aquele discurso ad hominem começou. E uma troca de farpa por rede social, e um querendo falar mal do outro, e ameaças, e não sei o que, e não sei o que lá. Meu Deus, eu olhava pra tudo isso e falava, gente... Tudo porque um não concorda com o ponto de vista do outro. Chegamos nesse ponto, né? A era da informação que virou a era da bagunça. E tá aí, acho que essa treta tá rolando até hoje, nem sei mais, mas tava rolando esses dias aí. Tudo por quê? Não houve uma conversa madura, não houve um sentar para um diálogo, não houve uma troca de diálogo madura, simplesmente um textão de um lado falando por que era contra, um textão de outro lado falando por que era a favor. O que era a favor chocou com o que era contra, tanto em personalidade quanto em temas de magia, e bum! Fez-se a guerra, né? É claro que nós temos que excluir aqui os charlatões, tá bom? Pessoal que ensina coisas nada a ver mesmo, que foge de tudo quanto é ensinamento, esses aí vocês, né? Não é nem questão de ego, é questão de ser sensato, né? Mas de magistas sérios, né, é muito comum a briga de egos. E isso não é de hoje, tá bom, gente? É algo bem recorrente na comunidade mágica desde sempre. Crowley brigou com Matters. Crowley era da Golden Dawn, né? Matters era um cabeça do triângulo superior lá da Golden Dawn. Os dois brigaram. Feio. Crowley saiu da Golden Dawn acusando Matters de ser charlatão. Matters, e virou uma guerra mágica, que foi um sururu do Maracanã. Isso porque, supostamente, os dois estavam lá no topo da cabala, né? Lá na árvore da vida, uou, somos elevados. A história tá aí para mostrar que mago e ego é um problema. Aliás, ser humano, né, que tende a evoluir, né, que tende a trilhar um caminho de evolução, ele vai se esbarrar com muitas imaturidades do ego corrompido até que chegue na sua verdadeira essência, na sua verdadeira vontade, e mesmo após chegar nesse contato com o seu sagrado anjo guardião numa visão mais telêmica, né, ele ainda vai enfrentar o seu ego pro resto da vida, né? Até porque, segundo várias tradições, né, ocidentais, tanto o catolicismo, o cristianismo de modo geral, né, tanto uma visão mais mística, cabalística, judaica,
e a visão teúrgica, né, que bebe dessas fontes também, todas elas vão dizer que o nosso objetivo como evolução nessa Terra, nessa vida, é purificar o nosso ego ao ponto de nos elevarmos e que nada dessas coisas bestas nos afetem mais, né? Então o objetivo é esse. Agora, nós esbarramos em duas problemáticas, né? A primeira delas é por que eu pratico magia, ou pra quê, né? E a segunda delas é, eu já me encontrei? Esse problema ele é muito acentuado em adolescentes, né? Eu sei que muita gente que me acompanha aqui é adolescente, tá? Não se ofendam, mas é algo próprio da idade, de querer afrontar, de querer confrontar, né? Uou, sou o poderoso, sou o fodão. A adolescência, né, ela é caracterizada lá por Piaget e tudo mais, por ser a fase da vida ali onde tudo é muito extremo na pessoa, né? No adolescente tudo é muito extremo, tudo é muito radical. Então quando ele vai aprender magia é no radical, ele é o fodão, ele é o Dumbledore, né? O problema é que nas fases de evolução das etapas humanas, muitas vezes a idade não acompanha o amadurecimento, né? Aquilo que popularmente nós vamos falar de idade mental, né? Ou idade psicológica e idade física, né? Fisiológica. E aí nós temos magos com 40 anos que têm comportamento de adolescente. Acontece. E é complicado, né? Muitas pessoas me pediram para falar fala do ego na comunidade mágica, o ego, o ego, o ego. Mas, gente, o ego tá aí. Todos temos. E todos temos ego ferido. Todos, 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 todos. Se você é iluminado não tem um ego ferido, desencarna, morra, porque você já cumpriu sua missão aqui. Todos temos o ego ferido. Todos, em maior ou em menor grau, em determinada área ou outra, mas todos temos, tá? O que é importante, que eu vejo, né, que na era da informação nós perdemos, né, é o diálogo. Nós não sabemos mais dialogar. Nós não sabemos nem mais debater. Porque o que seria um debate saudável, né? Um debate deveria ser um lado com suas ideias bem embasadas e estudadas, confrontando com outro lado, também com suas ideias bem embasadas, estudadas e elaboradas. Os dois vão chocar as ideias. Reparem no que eu estou falando. Vão chocar as ideias para chegar a uma conclusão. Por exemplo, vou pegar novamente essa treta da quimiognose. Se você estudar história, você vai ver magos medievais, inclusive Papos, Agripa, falando que eles mesmos utilizavam, né, no caso, das ervas medicinais. Não, claro, não estou falando de ayahuasca, estou falando de ervas medicinais como café, ervas que alteram de alguma forma a nossa consciência, pro acelerado ou não, né? E eles usavam essas ervas para alterar sua consciência em rituais, em scrying, em às vezes rituais cerimoniais, e eles usavam. Então não dá para eu ser contra dizendo que a tradição não ensina isso, porque se você pesquisar a história dos magos, Crowley era um Zé Droguinha. Então assim, é complicado. Mas toda a ordem iniciática vai te ensinar a fazer todo o processo sem isso. Então tem o outro lado também que nós temos que entender. Do porquê não usar. Então o debate deveria ser isso. Pegar uma ideia, os contras, isso é uma visão tomista de debate, tá bom? Eu fui monge, novamente, repito. Estudei São Tomás de Aquino, toda a patrística, toda a escolástica e tal, e a gente aprende, né, que a visão de Tomás de Aquino, quando ele foi compor a Suma Teológica dele, né, ele pegava todos os pós e escrevia. Estudava tudo sobre tal assunto, sei lá, os anjos existem? Tudo que era a favor da existência dos anjos. Ele escrevia, até esgotar o conhecimento dele. Aí ele pegava todo o conhecimento que não era a favor, né, e escrevia. E no final ele chegava a uma conclusão. É claro que é errado, ele não deveria chegar à conclusão, né? Porque ele vai chegar à conclusão baseado no viés religioso dele, de crença, que obviamente vai ser pro sim nesse caso, né? Mas a ideia é essa, pegar o sim, o não, debater.
e chegar a uma conclusão e sair todo mundo bem desse diálogo, porque estamos em busca de uma verdade, em busca de uma iluminação, né? Mas não. Todo debate, atualmente, ele sempre vai terminar no discurso ad hominem, né? O que é o discurso ad hominem, ou seja, ao homem, né, em latim? Que vai te atacar. Fulano falou, vou pegar novamente o meu exemplo. Ai, porque quimiognose não pode ser usado na magia cerimonial. Não, mas pode. Não, mas não pode. Não, mas pode. Não, mas não pode porque você é isso. E aí pronto. Saiu do debate e começou um ataque pessoal, troca de ofensa, troca de elogios ali e vira um sururu do Maracanã. Porque nós não temos um ego maduro o suficiente nem para debater. Nem sabemos mais o que é um debate, né? E é isso, né, gente? Eu acho que a gente falar de ego é complicado. Por quê? Porque todos temos um ego muito ferido. Isso é fato. Isso é fato, né? Então, eu chegar aqui pra vocês como um ser superior, dizendo, olha, porque os magistas da atualidade, todos eles, isso e aquilo. Eu tô sendo mais egoísta que todos eles. Porque eu tô me colocando numa posição acima. Né? Eu vejo muitos magos por aí que estão ganhando fama, inclusive, só por criticar os outros, né? Não vou citar nomes, mas tá acontecendo. Só ganha fama porque tá criticando todo mundo. O que é isso? Ego ferido. Eu mesmo, gente. Esses dias atrás estava no Facebook da vida e teve um menino lá que começou a me chamar de João de Deus. Só porque eu falei pra ele a seguinte frase. Ele perguntou de pacto de riqueza. Eu falei, isso não existe. Ponto. Nossa, bastou. Ele começou a pegar todos os meus posts de vídeo em várias comunidades ocultistas do Facebook e começou a me chamar de João de Deus. Pra lá e pra cá. João de Deus, pra quem não sabe, tem no comentário da Netflix, você vai entender muito bem o que ele quis dizer com isso. Ele começou a me acusar de coisas, muito graves, inclusive, só porque eu falei, pacto de riqueza não existe. Estamos nesse nível, né? E sabe o que é o pior? É que não é 1, 2, 3. Somos todos, tá? Todos estamos com o ego ferido, todos estamos nessa lasqueira, e é aí que vem o trabalho teúrgico. Muita gente quer praticar a magia, e por isso que eu pergunto, no começo do vídeo eu tava falando, pra que você pratica magia? Porque a finalidade da magia não é te tornar rico, nunca foi. A finalidade da magia não é somente te dar uma boa vida terrena. A finalidade é te dar uma boa vida terrena. Boa vida não é uma vida de luxo, de esbanjar, é uma vida com a sua essência garantida ali, né? Seu sustento, a sua independência, tudo mais, para você buscar o que é? Do alto, o teúrgico. A purificação do ego. E aí você encontra diversos magistas falando, nossa, porque eu já estou em Tiferet. Olha, eu estou em Tiferet. Pra quem não sabe, estar em Tiferet seria estou na iluminação, encontrei o meu sagrado anjo guardião, estou na minha verdadeira vontade. Gente, para, né? Pra cima de mim. Ai, eu não sei, eu não gosto nem de falar muito desse assunto, gente, porque ou você sempre vai parecer que tá querendo se sobrepor aos outros, ou você sempre vai querer ser o grande crítico, e eu não queria de verdade que ficasse essa visão. Porque todos estamos feridos, todos estamos feridos, e todos precisamos de cura. E é aí que tá. A gente quer magia pra dinheiro, a gente quer magia pra amor, a gente quer magia pra destruir a vida alheia, a gente quer magia pra isso, pra aquilo outro, mas não quer pro essencial, que é o quê? O nosso encontro com a nossa verdadeira essência. A purificação do nosso eu. A magia, a finalidade última dela é essa. Então aí eu te pergunto, você está praticando magia certo? Porque a sua realidade ela só vai ser moldada a partir do momento que você se descobre como um eterno aprendiz, meu caro. Se você chegou a um nível de mestre, pra que você tá nisso ainda? Vai fazer outra coisa. Se você já é um PhD da magia, vai fazer outra coisa.
E é engraçado que os que são mais feridos, né? E eu já fui muito assim, tá? Não vou mentir. Hoje eu sou um pouco menos, mas já fui muito assim. Mas os mais os mais fodas, os mais PhDs, os que se consideram wow, são os mais frágeis. É aqueles que é um balão inflado, né? Ele é inflado, inflado, inflado. Mas se você estourar com uma agulha, nossa, acabou. Acabou. Acabou a aparência grandiosa dele. Você vai ver o lixo de ser humano que tá por detrás daquilo. E aí você olha e fala, nossa, trabalho teúrgico tá, ó, uma bosta. E aí que você entende a diferença de um magista que busca o rolê a fundo, é o que separa, né? O que eu chamo de ocultistas médios de ocultistas avançados. O ocultista médio é o ocultista que está preocupado com as coisas da Terra. Ele quer a taumaturgia só. Ele só quer os bens materiais, a cura, a saúde, a riqueza, o sucesso. Ele vai viver a vida dele inteira buscando isso. O ocultista avançado, ele é aquele que entende que essa parte é fundamental, mas ele vai além. Ele quer melhorar. Ele quer ser um ser humano melhor. Né? E é por isso que nós fazemos iniciações em ordens, né? Eu fiz um vídeo aí falando de ordens iniciáticas, né? Para que você vai querer se iniciar numa ordem se você não quer buscar magia a fundo? E a magia a fundo, meu caro, é isso. É purificação do ego. E essa purificação do ego vai galgar as esferas da árvore da vida. Mas a partir do momento que você fala, eu estou em Tiferet, eu estou em Keter, ih, querido, você já caiu que nem o raio. Quem é cabalista sabe o que eu tô falando. E é assim. É assim que funciona. Para você sair da Sefirot e parar numa Kiplot, né? É 2. É um passo. Um passo. Então, minha gente, não queria tornar isso aqui muito melancólico, mas é foda, né? Porque a gente fica se perguntando o que a comunidade mágica espera da magia. E você vê que todo mundo só quer todo mundo só quer dinheiro. Todo mundo só quer alguém. E aí esse assunto dá pano. Dá assunto pra pano de manga aí. Vixe, dá pra falar horas sobre isso, né? O grande ego na magia, né? Em vez de cada um. A magia é uma seara tão grande, tem espaço para tanta gente trabalhar, sabe? De forma correta ali, de forma, né, honesta, de forma com bastante estudo. Mas não, é um querendo destruir o outro, é um montando em cima do outro, é um fazendo trabalho para outro escondido, é um querendo destruir o outro porque o outro tá tendo mais seguidor que eu, tendo mais like que eu. O meu ego é tão frágil. Esses dias atrás eu vi até um post aí falando, né? Porque os meus rituais coletivos, para quem não sabe, né, eles são transmitidos. Eu transmito em live para os participantes todo o ritual. E acontece um monte de cura, um monte de coisa, né, que só acontece para quem tá ali no momento. E eu vi um magista que faz também ritual coletivo, né? Eu acompanho vários magistas pelos meus stories do Instagram, né? E eu vi um magista falando, porque eu não tenho tanta capacidade como tal magista como alguns magistas por aí, né? Para transmitir live e me concentrar ao mesmo tempo, então o meu modo de ritual é outro. Tá bom, querido. É a sua forma de trabalhar e tá tudo bem. Você não precisa criticar o outro para você se engrandecer. A não ser que o outro dê um motivo justo, né? Que alguém esteja sendo prejudicado por causa do trabalho do outro. Aí a gente tem que ter uma conversa séria. Fora isso, não. Não. Cada magista vai trabalhar do seu jeito, gente. Se a pessoa não é charlatã, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que tem experiência no que tá fazendo, no que tá falando e tudo mais, acabou. Tem espaço para todo mundo, né? Mas não, é uma briga de ego, é uma coisa arada, é um show. Se vocês conhecerem o por detrás dos palcos, gente, olha, vocês não vão querer nem entrar nisso, porque olha... Um dos motivos de eu não querer entrar nesse negócio de mídias digitais e tal, primeiro era porque eu não tinha muito conhecimento, eu não sei, não tenho muito entendimento de tecnologia, não sei como funciona, mas o grande motivo mesmo era por causa disso. É uma briga de ego
E não é briga de ego de magistinha de que tá começando não, viu? É briga de ego de magistas que supostamente estão aí nessa seara há anos e anos e anos-luz. É nesse nível. Um copia conteúdo do outro, um quer dar em cima do outro, faz trabalho escondido para derrubar o outro, e deu uma palhaçada, né? E, né, isso afeta todas as áreas. Afeta as redes sociais, afeta o povo que quer buscar informação, afeta os que já estão afetados, né, os de ego inflado, que não aceitam ouvir um não, né? Nós vamos ter vários níveis de ego ferido aí. E aí eu te deixo a pergunta. Você sabe a que nível está ferido o seu ego? Você sabe aonde precisa de cura dentro de você? E para encerrar, você sabe para que você está querendo buscar a magia? É sobre isso. E tá tudo bem? Gente, fiquem bem, se cuidem, tá? Isso daqui foi mais um... Muita gente pediu pra eu falar disso, não tem muito o que falar, até porque o meu ego também é ferido, tá? Eu não quero me colocar numa posição superior a ninguém, mas eu busco trabalhar, né? Eu sei que muitos também buscam, e mesmo assim continuamos feridos. Estamos todos num caminho de retorno, num caminho de volta, num caminho de evolução ou de regresso em outro sentido, tá bom? Precisar de trabalho de magia, se você confia no meu trabalho, chama. Leitura de tarô, tudo mais, chama. Vamos ter ritual coletivo, o tema já deve estar definido até que esse vídeo sair. Se não tiver, a gente vai definir ainda, né? Ritual coletivo de setembro. Temos também curso de Scrying, que eu espero que saia logo, pelo amor de Deus, Hotmart, ajuda nós, né? E no demais, tamo aí, livezinha de tarô quase todo domingo. Quando não tem live de domingo, gente, eu sempre aviso nas minhas redes sociais. Então, por favor, me sigam lá no Insta, vamos interagir por lá também, beleza? Fiquem bem, se cuidem, abominem o bozo, tomem vacina, acho que todo mundo já tá tomando vacina, né? E falou!